E eu começo essa aula reforçando o que eu falei na nossa primeira aula sobre entregáveis. Não interessa o que você quer vender, o que interessa é o que a sua persona quer comprar. Você precisa canalizar o desejo das pessoas para o seu produto. Colocar na cabeça das pessoas que o seu jeito é o melhor para ela naquele momento, elevando a consciência dela pelo que você tem a oferecer. E o mecanismo único é um recurso ou uma técnica, ou algum material, ou método dentro do seu produto que ataca a raiz do problema, de modo que outras soluções não o fazem. E também, o mecanismo único é a peça-chave para poder entregar o resultado que o seu cliente deseja, que ele vem buscando, o ponto B, mas que ele ainda não obteve. E, uma coisa muito importante para que você se tranquilize. Todo produto tem um mecanismo único, porque todo produto funciona de um jeito, de uma determinada maneira. E você precisa ter bem claro qual é o mecanismo único no seu produto. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que alguém compra CrossFit e não bariátrica? E o contrário também é verdadeiro. Por que uma pessoa compra bariátrica e não CrossFit? Porque por algum motivo ela acredita que aquela é a melhor opção para ela. Porque em algum momento alguém veio e colocou isso na cabeça dela. Alguém em algum momento pintou um quadro na cabeça dela, mostrando ou provando que esse era o melhor caminho para poder solucionar um determinado problema. A aplicação dessa técnica, desse método, desse material, desse entregável, era o melhor caminho para poder resolver um problema. Beleza até aqui? Então, para que a pessoa para que a pessoa pare de comprar CrossFit e bariátrica e passe a comprar o seu produto, tudo que você precisa fazer, já fizeram antes com ela. Você precisa colocar na cabeça dela que o seu produto é a melhor solução para ela naquele momento da jornada dela. Naquele momento da jornada dela. Mais simples que isso, eu acho que é impossível, né? Vamos avançar. Mas, se você escolher o mecanismo errado, o seu produto já fracassou antes mesmo de você subir um único anúncio. Imagina só, uma mulher ficou 3 meses tentando fazer CrossFit sem ter sucesso, e aí aparece você, do nada, vendendo mais um curso de CrossFit para ela. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ela vai comprar o seu curso? Você acha que ela vai comprar o seu produto? É claro que não. Por isso, gente, estou falando bem calmo e tranquilo para vocês, porque de todos os entregáveis do produto que você desenvolveu até agora, da sua solução, esse é, de longe, o mais importante. Você vai entender por quê. Se durante nossa jornada de desenvolvimento dos elementos, o seu mecanismo único já ficou claro para você, o que costuma acontecer quando você vem empilhando valor com o desenvolvimento dos elementos, deixando isso maturar na sua cabeça, deixando dormir, e é por isso que alguns exercícios a gente faz em dias separados e deixa dormir, para que essa informação fermente, para que ela mature e gere frutos, costuma acontecer de você encontrar, já ter uma noção do seu mecanismo único. Ou, se você já tem um mecanismo único que já foi validado, se você já tem produto, cara, show de bola. Parabéns, você já está um passo à frente. Agora, se o seu mecanismo único não estiver claro para você, você deve investir tempo para encontrá-lo. Porque se você escolher o mecanismo único errado, vai acontecer com você isso aqui, ó. Que está acontecendo nessa GIF aí, nessa imagem que está aí na tela. Beleza? E a palavra é isso mesmo, você não escutou errado, não. É encontrá-lo. Para esse recurso de mecanismo único funcionar, você não deve criar um mecanismo. Você deve apenas encontrá-lo. Pois se ele não tiver na solução que você já começou a desenvolver aqui, até agora, dentro da jornada do método dos 10 elementos, sua solução corre o grande risco de ser mais do mesmo. Apenas mais uma solução no mercado. Então, você já sabe, não pule etapas, beleza? Essa é a nossa única regra, o nosso único combinado, que eu peço sempre aqui para você.
Não pula etapa, não. Segue o método. Faz o que tem que ser feito. Não seja mais um que se comporta por aí na internet, simplesmente pulando de galho em galho, fazendo as coisas pela metade, ficando na superfície. O método dos 10 elementos é um mergulho profundo no conhecimento necessário para você poder explodir as vendas do seu produto, para você literalmente transformar o seu produto em ouro. E por que que o mecanismo único ele é tão importante? Porque, gente, eu te falei quando eu te expliquei método aqui, quando a gente começou o elemento de solução, um método dá esperança. E isso, somado junto ao mecanismo único, dá certeza, certeza de solução do problema que você escolheu resolver, da sua persona. Beleza? Mas, antes de encontrar o seu mecanismo único, você precisa entender duas coisas básicas. O mecanismo do problema versus o mecanismo da solução. Porque o mecanismo, gente, o problema, gente, ele também tem o seu mecanismo. Ele provoca alguma coisa na sua persona. Ele tem uma causa, assim como a solução também tem um mecanismo para poder combater essa causa. Então é muito bom, você precisa dominar esse conceito e entender mecanismo do problema e mecanismo da solução, beleza? Então, para poder te ajudar a esclarecer e você conseguir ter um entendimento profundo e dominar essa questão de mecanismo único, eu quero que você pense no seguinte cenário, enquanto eu vou descrevendo para você aqui uma situação. Combinado? Então, olha só. Uma pessoa sente cansaço, tontura, falta de apetite e palidez. Já não aguentando mais, ela vai ao médico e é diagnosticada com anemia. Para o tratamento, o médico recomenda que ela faça suplementação com ferro. Algumas semanas ela volta para casa, algumas semanas se passam, ela toma os medicamentos e o estado de saúde dela piora. Seus níveis de glóbulos vermelhos caem e ela volta no médico e o doutor recomenda. Agora você tem que fazer transfusão de sangue. Com a transfusão de sangue, os glóbulos vermelhos sobem. Porém, essa pessoa continua a se sentir mal e, com o passar do tempo, os níveis de glóbulos vermelhos caem e ela volta ao estado de anemia. Ou seja, não resolveu o problema. O que acontece aqui, nesse ponto da jornada dela? Nessa situação, gente, nesse momento, ela fica desiludida e procura a opinião de outros médicos. Entretanto, todavia, eles sempre sugerem os mesmos tratamentos. Lembra do exemplo do CrossFit que eu te dei no início da aula? Então, o que acontece? A pessoa começa a achar que vai ter que conviver com esse problema para o resto da vida e que ele não tem solução. E nesse momento, na cabeça dela, ela pensa o quê? Em desistir. Só que, procurando por aí, conversando com outras pessoas, falando sobre esse problema para alguém, ou passeando por aí pela internet, ela encontra ou recebe a indicação de um médico especialista que cuida somente de pacientes anêmicos. E fica sabendo que ele tem um novo tipo de tratamento. E o que acontece aqui de novo? Ela tem esperança. Essa informação volta a dar esperança para ela, dá uma nova esperança. E ela decide, então, tentar mais uma vez. Ela vai nesse tal desse médico e, ao analisar os seus exames, esse médico especialista explica para ela que os outros tratamentos não deram certo porque atacavam os sintomas e não a raiz do problema. Guarda esse termo aqui para mim, raiz do problema. Então, o verdadeiro problema da causa da anemia dessa pessoa estava onde? Na medula óssea. Então, essa paciente tem uma deficiência em um dos hormônios que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos. Logo, não adianta apenas tomar ferro ou receber transfusões de sangue, que foram os tratamentos que ela tentou anteriormente, foram as soluções que ela tentou previamente, antes de conhecer e descobrir esse médico. E por que não adiantou tomar ferro ou receber transfusões? Porque essas duas outras soluções não agiam e não agem na medula óssea, beleza? Então, olha só, após entender tudo isso, a pessoa fica feliz por ter encontrado esse médico. Porque agora, depois dessa explicação,
tudo faz sentido na cabeça dela. E ela entende porque não conseguiu se livrar dessa doença nas tentativas anteriores. Então, neste momento, o novo médico sugere um novo tratamento que vai atacar a raiz do problema da anemia. E aí entra o mecanismo da solução. O médico faz então. O que o médico faz então? O médico sugere que ela faça uma reposição hormonal com o hormônio certo e que continue o uso de ferro e também prescreve vitaminas do complexo B. E esses 3 medicamentos em conjunto vão atuar na medula óssea e estimular o quê? O corpo a produzir os glóbulos vermelhos. E ela não conseguia com os tratamentos anteriores. Ou seja, eles são a única solução para atacar a raiz do problema. Mecanismo do problema, mecanismo da solução. Mecanismo da solução atacando o mecanismo do problema. Claro? Até aqui? Então, mecanismo do problema mais mecanismo da solução é igual ao quê? Mecanismo único. Então, olha só, recapitulando, para que a gente garanta que não tenha ficado nada para trás e que você tenha clareza absoluta para poder conseguir seguir nessa aula e daqui para frente com os demais elementos. Isso vai ser vital. Então, olha só, no exemplo que a gente acabou de ver, a pessoa tinha uma deficiência de hormônio que impedia a construção de novos glóbulos vermelhos, beleza? Ou seja, o mecanismo do problema. E é por isso que as outras soluções anteriores não resolveram o problema dela, porque eles não atacavam a raiz do problema. E ao combinar os 3 medicamentos, ou seja, mecanismo da solução, que vão agir na raiz do problema, a pessoa será curada da anemia. Quando a pessoa entende o verdadeiro motivo do porquê ela não teve resultado antes, o mecanismo único age como um grande elemento de prova. O mecanismo precisa ser a peça que faltava do quebra-cabeça e dar um estalo na mente da pessoa, que é o seguinte, era isso que faltava. Só que um ponto de atenção muito importante aqui, não basta apenas criar um acrônimo e dizer que é um mecanismo único. Um mecanismo único, ele corta o mal pela raiz. Ou seja, só temos um mecanismo único quando mostramos que outros métodos não funcionam porque eles não atingem a raiz do problema. E que a nossa solução é a mais eficiente. Por quê? Porque ela corta o mal pela raiz. Beleza? Então, olha só. Um exemplo excelente de mecanismo único é o da fritadeira elétrica Air Fryer. A ideia central do produto é que ela frita os alimentos sem óleo. Ideia central, guarda essa palavra aí também para mim, por favor, beleza? Que mais para frente ela vai fazer um sentido absurdo nos elementos que tem a seguir. E a promessa desse produto é que você pode comer seus alimentos favoritos sem culpa e ainda continuar saudável. Já o mecanismo único é o quê? A dupla estrela ou Twin Turbo Star. Um sistema que acelera o ar quente a mais de 5.000 rotações por minuto e que potencializa a sua circulação em todas as direções, fritando e assando os alimentos por igual e de forma mais rápida, enquanto, ao mesmo tempo, captura e remove o excesso de gordura dos alimentos que podem ser prejudicial à sua saúde, ou seja, cortando o mal pela raiz. Esse mecanismo é um recurso dentro do produto da Air Fryer. E é o responsável por entregar essa promessa, por entregar esse resultado. Ele se soma aos demais entregáveis desse produto, garantindo o sucesso na conquista da promessa e gerando uma percepção de valor absurda na cabeça da sua persona de que esse era o elemento que faltava e que o seu produto é realmente a esperança dela conseguir resolver esse problema de uma vez por todas, beleza? Então, bora assistir esse vídeo?
Turbo Fryer Philips Valita é a cozinha do futuro. É uma nova experiência, porque ela assa, grelha, tosta, cozinha e frita sem usar óleo, ou seja, muito mais fácil e muito mais rápido. E atenção, hein? É a única que retira o excesso de gordura dos alimentos, mantendo toda a suculência e o sabor. Eu te mostro agora. Dá uma olhada nisso aqui. Começamos com uma maravilhosa porção de frango a passarinho. É, delícia, né? Só que tem que ser assim, né? Desse jeitinho. Ou seja, tem que ser crocante, né? Sequinho, isso é fundamental. Olha que espetáculo, hein? E um detalhe importantíssimo, olha só. Todas as peças assadas por igual. Dá uma olhada aqui dentro, tá vendo? Nada, absolutamente nada gruda nesta cesta. Por quê? Porque a cesta da Turbo Fryer é antiaderente e, claro, removível. Ou seja, é muito mais fácil até na hora de limpar. Turbo Fryer faz tudo isso de um jeito único. Sabe por quê? Porque só ela tem, ó, essa dupla estrela na base. Essa é a nova tecnologia Twin Turbo Star, patenteada da Philips Valita. Esse design é o que faz toda a diferença. Esse formato de estrela dupla acelera o ar quente a mais de 5.000 rotações por minuto e potencializa a sua circulação em todas as direções, fritando e assando os alimentos mais rápido e por igual. E ao mesmo tempo remove e captura o excesso de gordura que pode ser prejudicial à sua saúde. Você quer ver? Eu vou te mostrar então. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Primeiro, eu retiro aqui uma estrela. Retiro para cá, muito bem, simples. Agora olha só que impressionante a quantidade de gordura, né, que é do próprio alimento, no caso aqui do nosso frango a passarinho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, isso aqui saiu do preparo dessa porção. Olha quanto! Definitivamente não é isso que você quer servir para a sua família, para os seus amigos, não é isso que você quer para o seu filho. E não acabou não, hein? Ó, dá uma olhada aqui. A maravilhosa picanha no ponto perfeito que a gente tanto gosta, e olha só, importantíssimo, tá vendo? Assada por igual dos dois lados. Agora, melhor do que isso, deixa eu cortar aqui para que você possa apreciar a suculência dessa carne, a maciez. Olha só, espetacular, né, gente? Pois é, nós sabemos que a picanha, ela é uma carne mais gordurosa, né? E você não pode, nem deve, né, retirar a gordura da carne. O que você tem que fazer com a sua picanha é colocá-la aqui na Turbo Fryer. Por quê? Porque ela retira o excesso de gordura que pode fazer mal à sua saúde. Mas deixa eu te mostrar tudo que foi embora dessa picanha aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui? Não. Isso eu não quero. Eu quero só a picanha. Muito obrigado. Essa gordura eu não preciso. E para colocar a Turbo Fryer à prova, nada melhor do que... Tcharam! Torresminho. Delícia, hein? Um verdadeiro espetáculo. Agora, é o seguinte, presta atenção nisso que eu vou te falar e eu vou te mostrar aqui. Na Turbo Fryer, a gordura do alimento cai e fica presa aqui na base, né? Na dupla estrela. Ela não retorna mais, né? Ela não entra mais em contato com o alimento. Só Turbo Fryer Philips Valita remove o excesso de gordura que pode te fazer mal. Você quer ver? Eu vou te mostrar, meu amigo. Na Turbo Fryer, não só você vai poder preparar os seus alimentos sem usar óleo, né? Como também você vai remover o excesso de gordura do próprio alimento, como por exemplo aqui, ó, nessa porção de torresmo, olha só o que ela produziu de gordura, ó. Olha que coisa impressionante, fala sério. Você nunca imaginou, né, que você estaria ingerindo toda essa quantidade de gordura? Pois é. É isso aqui, ó. É disso que a gente está falando. É disso que você, ó, vai se livrar. Sem esse excesso de gordura, mas sem abrir mão do sabor também, tá certo? Não se esqueça, hein? Isso aqui, ó, foi o que a gente retirou lá da porção de frango a passarinho. Isso aqui é o que a gente retirou da picanha. Ou seja, você vai poder comer frango a passarinho, vai poder comer a picanha, vai poder comer também aqui, ó, um torresminho, por que não? Claro, sem culpa. Aproveite. Gente, fala comigo aqui. Sinceramente, é genial, não é? É fantástico, não é? Se vocês repararem, esse vídeo tem todos os elementos que a gente vem desenvolvendo até agora. Problema e suas ramificações, persona e seu aprofundamento de dores, de sonhos, de desejos, de anseios, de comportamento, de emoção, de sentimento, o que que ouve, o que que fala, o que que pensa, o que vê. Tem posicionamento, tem promessa, tem inimigo em comum, tem entregáveis, tem método, tem mecanismo único. Se você pegar esse vídeo, dissecar ele e fizer a anotação, você vai conseguir encontrar todos esses elementos num vídeo de quantos minutos? 4 minutos e pouquinho, né? Sensacional. Galera, se tem uma empresa que sabe mostrar
de forma única e provar a eficiência dos seus produtos através de demonstrações, essa empresa é a Polishop. Eu sou fã e tenho air fryer aqui em casa e é realmente isso tudo. Ela entrega. Então, galera, não basta só ter um mecanismo único. Ele tem que entregar a promessa. Tem que ser íntegro, tem que ser verdadeiro. E a Polishop é mestre, perfeita em cumprir com o prometido. E uma coisa que eu sugiro a vocês, assistam de tempos em tempos os vídeos dos produtos, de demonstração dos produtos da Polishop, principalmente se você tem produto físico, porque eles são geniais e são vídeos que convertem muito, vendem muito. E se você tem infoprodutos, produtos digitais, assista para você se inspirar, para você levar o nível de demonstração do seu produto digital para um outro patamar, se inspirando nesses vídeos. Eu sou muito fã da Polishop e tive o prazer de conhecer o João Apolinário pessoalmente também. É um cara que eu, há muitos anos, muito antes de eu realmente começar a empreender, eu já acompanhava e admirava no Shark Tank, e depois o marketing digital me proporcionou conhecer ele pessoalmente. Então, assim, sou fã do cara, do empresário, sou fã dos produtos. Puta escola de marketing, a Polishop, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui pra gente, tá bom? Então, bora, passa pra frente. Então, olha só, como encontrar o mecanismo único do seu produto, que é o que realmente interessa, importa para você aqui. Primeira coisa, reforçar. Ele deve ser verdadeiro, íntegro. Tem que existir e entregar a sua promessa. Não adianta você inventar algo só para poder ter a aparência de mecanismo único, mas que não ataca a raiz do problema. Gente, essa pessoa não é besta, ela não é boba, não. Ela vai perceber isso e vai te colocar numa caixinha que tem um rótulo que é assim, ó, mais uma que tenta me manipular para poder vender. Então, ó, o mecanismo único, ele deve vir dos elementos que você já trabalhou até agora, principalmente método e entregáveis da sua solução, ou seja, do seu produto, beleza? Vamos lá. Não crie. Vou repetir. Apenas encontre. Nessa etapa da nossa jornada, nessa altura do campeonato, eles já estão aí. Você só precisa, se ele já não se evidenciou, não apareceu para você, não instalou na sua cabeça, você vai encontrá-lo. E para encontrá-lo, você pode seguir esses 3 passos aqui. Ó. 1. Comece pelo mecanismo do problema. Vamos pegar o problema aí e vamos entender qual que é o mecanismo raiz da origem de todos, do problema principal e de todas as derivações do problema da sua persona, beleza? Então, como que você pode fazer isso? Você deve ir a fundo no problema que a sua persona enfrenta, isso aí é o básico, que é o que a gente já faz lá no elemento de persona. A causa, a raiz do problema, deve apontar de preferência, tá, gente? Não é uma regra, mas isso costuma acontecer 90% dos casos, quando você faz o trabalho direitinho dos 10 elementos, quando você chega aqui, a causa, a raiz do problema, geralmente ela aponta para o elemento inimigo em comum. Caso contrário, o seu elemento inimigo comum está desalinhado em relação ao problema. Então, você vai fazer as seguintes perguntas para poder te ajudar a fazer um double check no inimigo em comum, como causa, como raiz do problema. Primeira pergunta, por que minha persona não tem sucesso contra esse problema? Segunda pergunta, qual é a dificuldade que ela enfrenta? Pergunta 3, o que ela já conhece como solução? 4, dessas, o que ela já tentou? Dessas soluções, o que ela já tentou? E 5, por que essas soluções não resolvem o problema dela? Aí, o que você vai fazer? Você vai responder isso, vai organizar, depois a gente vai ver isso lá no mapa, daqui a pouquinho. Você vai pegar isso aqui, vai responder. Você vai analisar as respostas procurando por um padrão. E você vai tentar encontrar a raiz do problema nessas respostas. E aí, você pode fazer algumas outras perguntas para poder te ajudar, que é o seguinte: o que de fato impede a sua persona de ter os resultados que ela tanto quer? E aí, você vai responder e vai perguntar: é o inimigo comum que você já estabeleceu? Ou o inimigo em comum apareceu dentro dessas respostas de alguma forma? Ou não, apareceu outra coisa agora. Então, olha só, galera, muito importante, o que eu prego com os 10 elementos? Clareza, linearidade,
Porque as pessoas compram aquilo que elas conseguem entender. Então, a gente precisa ser claro na transmissão das nossas ideias através da nossa comunicação em uma estratégia de vendas de marketing digital. Então, esse momento aqui agora é o momento de você validar o seu inimigo comum ou, se for o caso, mudar o seu inimigo. Ainda dá tempo. Se você não faz isso agora, não faz esse double check ou não tem essa certeza, você corre um risco lá na frente de estar combatendo duas coisas totalmente diferentes. Beleza? Então, muito importante. Então, ó, se você encontrar um padrão nas suas respostas, dê atenção para isso, porque esse padrão pode representar um sintoma do problema, não a causa, mas pode evidenciar um sintoma, e através do sintoma, você pode chegar na causa. Agora, se você perceber que as soluções que ela já tentou não atingem a raiz do problema e que elas deixam a desejar para a sua persona, gente, você está a um passo do seu mecanismo único, beleza? Você está a um passo do seu mecanismo único. Muita atenção aqui agora. E, ó, não tem atalho não, viu? Infelizmente, eu tenho essa notícia aqui triste para te dar, ou uma notícia boa, porque tem método para isso, só que não tem atalho. Você deve trabalhar até se encontrar e definir qual é a raiz do problema, beleza? Combinado? Não pule etapas. Passo 2. Uma vez que você definiu o mecanismo do problema, você vai definir o mecanismo da solução. Então, com a raiz do problema definida, você deve fazer com que a sua solução ataque de quê? De modo direto. Soco na cara, pé no peito. Então, deve ficar bem evidente como o seu mecanismo corta o mal pela raiz para a sua persona. Beleza? Tem que fazer, ó, essa ligação aqui, ó, direta. Raiz do problema, mecanismo da solução, corta o mal pela raiz. Então, aqui, você deve responder, para poder te ajudar a encontrar o mecanismo da solução, eu aconselho você se fazer as seguintes perguntas. Por que sua solução é melhor que as outras? Escreve. Escreve, joga lá. Essa altura do campeonato, depois de fazer toda a parte de método, depois de descer a lupa na jornada da sua persona, destrinchando todos os entregáveis, respondendo por que é importante, o que é essencial, o que não é, grupando para lá e para cá, você tem que saber conseguir responder isso aqui, ó, com muita propriedade. Senão, eu aconselho voltar e a rever tudo que você construiu. Pergunta 2. O que em específico na sua solução, método mais entregáveis, ataca a raiz do problema? 3. A sua persona, ela já acredita, ou seja, existe uma crença na cabeça dela de que isso é a solução para ela? Disso que você elencou na pergunta 2. Pergunta 4. O que ela não tentou ainda? E aí você vai perguntar, existe isso na minha solução? Isso é um forte indício de mecanismo único. O que ela acredita que não é a solução para ela? Essa é a pergunta 5. E aqui você também vai perguntar o seguinte, também existe isso na minha solução? Porque isso, se apresentado num pitch de vendas, numa oferta, pode ser um puta tiro no seu pé. Então é muito importante você perguntar a 4 e a 5. O que ela não tentou ainda? Existe isso na minha solução? Opa, positivo. O que ela acredita que não é solução para ela? Existe na minha solução também? Opa, ponto de atenção. Beleza? Você pode até manter. Talvez o que você não vai fazer é mostrar isso no pitch. É na hora de vender, colocar isso como um dos entregáveis. Talvez você vai omitir e vai deixar para dentro do seu produto. Beleza? Então, como exercício, para você poder validar se esse mecanismo do problema e esse mecanismo da solução ficou legal, você vai fazer um exercício que é o seguinte, você vai tentar explicar em poucas palavras por que a sua persona não teve sucesso com as soluções anteriores e como, ou conhecidas, e como que ela vai ter sucesso com a sua solução. Breve, simples, poucas palavras, beleza? É importante você conseguir ser sucinto para ter objetividade para o quê? Ter uma comunicação simples e transmitir clareza para a sua persona. E passo 3, que é o passo de check, validação. Certifique-se que o seu mecanismo seja único. E a gente faz ferramenta para tudo aqui, para poder ajudar vocês. A gente ajuda vocês a estruturarem o conhecimento para que vocês tenham clareza na jornada, no caminhar, para que consigam transformar todo e qualquer produto em ouro. Então, no passo 3, o que você vai fazer aqui? Ó?
Somando esses dois elementos, mecanismo do problema e mecanismo da solução, você vai chegar ao seu mecanismo único. Lembra? Mecanismo do problema mais mecanismo de solução, é isso que gera o mecanismo único. Porém, você tem alguns detalhes aqui que você tem que prestar atenção. Você tem que certificar que o seu mecanismo seja realmente único. Ou seja, além de cortar o mal pela raiz, ele deve fazer isso de um modo que as outras soluções não fazem. Ele deve ser a peça que falta para a sua persona ter sucesso. Não se esqueça disso. Se a sua solução for parecida ou igual às existentes, então o seu mecanismo não será único. E eu sinto em informar isso. Aí o que você faz? Volta para a prancheta, vai rever os elementos anteriores para poder conseguir trazer essa linearidade. Senão, você correrá o risco de criar apenas mais um mecanismo. Beleza? Então, olha só, alguns critérios para poder ajudar você a validar o seu mecanismo único. Primeiro deles, você vai se perguntar, você vai fazer a pergunta aí. E se é algo que a pessoa já viu antes? Se ela já viu, a chance de dar certo é baixa. Isso porque ela já usou, ou já conhece, ou já ouviu o relato de alguém que não teve resultado, ou ela mesma não teve resultado e ela não acredita que isso aí vai dar certo. Por outro lado, se for algo que a pessoa nunca viu antes, aí o que acontece? Isso nos dá esperança. Porque agora, talvez, finalmente, dessa vez, ela encontrou a solução mágica que vai dar certo para ela, levando ela do ponto A para o ponto B, resolvendo aquele problema, ou seja, cortando o mal pela raiz e entregando a promessa que ela tanto deseja, que ela tanto quer. Pergunta 2, de validação. Esse mecanismo usa alguma crença que a pessoa já acredita? E aqui, ó, por que você tem que perguntar isso? Tem que ser sincero. Gente, somos adultos, beleza? Você tem que ser sincero com você mesmo na hora que você estiver fazendo esse exercício. Porque, afinal de contas, é o seu produto. É o sucesso do seu produto que está em jogo. Então, não tenta usar truque ou burlar as regras, passando por cima daquilo que precisa ser feito, porque senão, cara, vai acontecer de você gerar um produto bosta, um mecanismo merda, e aí não vender. E aí falar que a culpa é do método, falar que a culpa é da técnica, é do marketing e tudo mais que a gente escuta por aí. Então, cara, não queima etapa, faz direito, seja sincero com você mesmo. Olhe para isso e responda com sinceridade, tá? Então, se o seu mecanismo usa algo que a pessoa já acredita e você acrescenta um plus, um sal, um algo a mais seu ali, que deixa levemente diferente, mas é algo que ela acredita, fica muito mais fácil da pessoa te dar um voto de confiança. Mais um exemplo aqui do CrossFit que a gente vem usando aqui desde o início dessa aula. Olha só, a mulher tenta CrossFit, mas não consegue emagrecer. Por um momento, ela acreditou que CrossFit era a solução para ela, beleza? Porque, afinal de contas, ela comprou isso. Então, imagina que você vira para ela e fala assim, ei, sabia que você estava fazendo CrossFit errado? Para o seu tipo físico, o que funciona é o CrossFit Woman, porque esse é específico para mulheres. O que você estava fazendo antes é para homens, e por isso que não deu certo. Acabou. Se você conseguir, simples, se você conseguir um mecanismo assim, as chances da sua oferta converter funciona muito mais. Porque antes de você sequer escrever uma única linha de copy, de texto, o seu copy já terá muito mais credibilidade e será muito mais acreditável do ponto de vista da sua persona. Terceira pergunta de validação que você pode fazer. Quais entregáveis eu posso acrescentar para tornar esse mecanismo mais único ou mais de verdade? O que você pode fazer? Você pode analisar o escopo da sua solução, desde o método, passando por todos os entregáveis, e tentar encontrar quais entregáveis do seu produto podem ser agregados e usados em conjunto para poder entregar uma solução única que realmente elimina a raiz do problema da sua persona. Aqui é para não ter erro mesmo. É para você trazer a diferenciação para um próximo nível. É sempre que você vai conseguir fazer isso? Não. Porque na maioria das vezes, o que você já usar como mecanismo único aqui já vai ser o suficiente. Mas você pode buscar por alguns outros entregáveis que às vezes estão ali de bobeira e você consegue acrescentar ele de uma forma, numa prática, num tipo de aplicação em conjunto, que deixa realmente o seu mecanismo único de verdade. Beleza? Quarta pergunta aí que você pode fazer para poder validar se o seu mecanismo é realmente um mecanismo único é, esse mecanismo é simples?
As pessoas, olha só, por que isso aqui é importante, né? Você vê que a questão da simplicidade, ela vem permeando todo o nosso início de jornada aqui, todos os elementos, principalmente lá na promessa, né? E você vai ver sempre a gente falando disso. Por quê? Porque as pessoas, gente, eu acho que vocês já estão cansados de me ver falando isso aqui, mas o que é bom tem que ser repetido e o óbvio precisa ser dito sempre. As pessoas não compram os melhores produtos, elas compram os produtos que elas conseguem entender. Se elas não conseguem entender, elas não acreditam. Simples assim. E se elas não acreditam, o que acontece? Elas não compram. Por isso que a linguagem, na transmissão do mecanismo, ela tem que ser a mais simples possível. Elas precisam entender. Olha só, imagine o cara da internet consertando o seu modem, né? Ou tentando te vender um modem. Fala assim, ó, o 5G funciona mais para perto, tá? O 2.4, ele é mais para longe. Ele acabou de te explicar algo muito complicado para a maioria das pessoas, de uma maneira muito simples. Para quê? Porque você entenda. E no fim, você vai querer o quê? Comprar o 5G. Não entendendo, não tendo ideia de como funciona de verdade. Cagando para como funciona. Então, olha só. Use e abuse das analogias, das metáforas, do vocabulário que a sua persona está acostumada a falar no dia a dia, para você poder deixar a explicação do seu mecanismo o mais simples possível. Porque se ela não entender, ela não compra. Beleza? Tá bom, Gustavo. Beleza, entendi. Show de bola. Os critérios de avaliação, de julgamento do mecanismo único. Mas como é que eu faço as pessoas acreditarem que o meu mecanismo é o melhor para elas? Provando. Como assim? Cara, mostrando pessoas que chegaram na sua promessa com o uso do seu produto. Simples assim. Se for fácil de acreditar, se for recheado de provas científicas, depoimentos, provas sociais, o mecanismo é bom. Se não for fácil, o mecanismo é ruim. Então, na hora de você escolher um mecanismo, se pergunte o quão acreditável ele é. Os melhores mecanismos são aqueles que as pessoas acreditam. Porque lembra, a pessoa comprou CrossFit porque ela acreditava, naquele momento, que CrossFit era a solução para ela. Logo, se o objetivo é fazer a pessoa acreditar, quanto mais prova o mecanismo tiver, quanto mais real ele for para sua persona, e não para você, não é a respeito de você, é a respeito da sua persona, mais chance você tem que a sua oferta vai dar certo. E o melhor elemento de prova é esse que a gente viu aqui nesse vídeo da Polishop, é a demonstração. Se você conseguir demonstrar que o seu mecanismo funciona, a pessoa vai acreditar. E a demonstração é uma forma de você provar. Lembra do comercial que a gente viu da Airfryer? Para produtos físicos, gente, isso é muito poderoso e essencial. Você tem que criar dinâmicas de demonstração do seu produto, respeitando todos os elementos que você já desenvolveu até agora. Todos eles têm que estar ali, ó, contidos na sua comunicação. Ou, quando você for escolher um produto físico para você poder vender, procure pelas provas de que funciona. Não procura pelo produto em si, não. Foto do produto. Procura provas do produto funcionando. Procura vídeos de demonstração, materiais de demonstração. Isso é muito comum no dropshipping. Você vai escolher um produto de alguém que fabrica ou de um fornecedor para poder vender através de um marketplace. E o que você vê lá? Foto de produto, só de característica, foto bonita, de vários ângulos, com softbox, com não sei o quê. Lindo, mas dificilmente você vê um vídeo de demonstração do produto. Então, principalmente para produtos físicos, abuse das demonstrações. Já para os produtos digitais, o que são as provas quentes e fortes? Os depoimentos. Eles são muito poderosos. Por quê? Cara, são outras pessoas afirmando de como que seu produto é foda, bom, como que seu produto conseguiu ajudar ela a conquistar a promessa. E como o seu produto cortou o mal pela raiz do problema. Então, depoimentos são provas muito fortes para produtos digitais. Então, o que você tem que fazer? Independente da natureza do seu produto, você tem que criar uma esteira de elementos de prova. E mais para frente a gente vai ver, vai aprender como fazer isso no elemento prova, beleza? Então, quando você for encontrar o seu mecanismo, busque pelos elementos de prova de que ele é eficaz.
de que ele entrega solução para o problema que você escolheu resolver da sua persona. Comprove ele tirando a persona do ponto A, levando no ponto B. Beleza? E lembre-se sempre, ele precisa ser simples, pois mesmo que você tenha provas, se for algo muito complexo, mesmo com as melhores provas, ela vai achar complicado, não vai atender, não vai entender. E se ela não tiver clareza, se ela não entender o seu produto, ela não vai comprar. Simples assim também. Então, a minha dica de ouro para você é: tente escolher como mecanismo algo que sua persona já acredita ser a solução para o problema dela e que seja simples, pelo amor de Deus. O melhor mecanismo é, de longe, aquele que a sua persona já acredita ser um caminho, já acredita ser uma solução, que ela já tenha tentado. Escolha ele e acrescente o seu sal, o seu plus, a sua diferenciação, o seu algo a mais, beleza? Um exemplo que eu gosto sempre de dar é de um produto de colágeno chamado Renova 31, do João, que é um dos grandes copywriters que esse Brasil tem. Ele estava buscando oportunidade de vender novos produtos, de trabalhar novos produtos, e ele teve a informação do mercado, do nicho de beleza e saúde da mulher. Cara, colágeno estava bombando. Beleza. Então, o que ele fez, cara? Ele decidiu mergulhar nesse universo para ele entender como é que ele ia posicionar o produto dele de colágeno. E aí ele começou a pesquisar os produtos existentes e ele viu que todos tinham o mesmo tipo de colágeno. Eram 28 tipos de colágeno dentro de um produtinho lá, de um potinho, para poder tratar rugas e flacidez da pele. Beleza? E aí ele começou a se questionar, cara, como é que eu faço para poder me diferenciar? Tá tudo igual. Como é que eu trago algo único? Como é que eu crio um mecanismo único? E aí, dentro desse aprofundamento, para poder encurtar a net, conversando com especialistas, ele chegou a uma informação de que dos 28 tipos de colágeno, tinham apenas 2 que eram específicos para o rosto, que era o colágeno do tipo 3 e o colágeno do tipo 1. Quando ele viu essa informação, deu um clique na cabeça dele. E aí ele criou um mecanismo único. Foi o quê? O Renova 31, que inclusive refletiu no nome do produto. Porque ele batia nos concorrentes falando, sabe por que colágeno não resolveu o seu problema? Ou não gerou o resultado tão satisfatório que poderia ter gerado? Porque o colágeno que você usa, ele tem 28 tipos, que servem para articulações. Aí ele fala lá para as várias partes do corpo que o colágeno serve. E aí ele conclui, mas para cuidar do seu rosto, só o tipo 3 e o tipo 1 são os mais eficientes. E se você tem um produto que só contém esses tipos de colágeno, os seus resultados vão ser muito melhores e mais duradouros com esse tipo de produto aqui, Renova 31. Pum, acabou. Achou um mecanismo único. Conseguiu se diferenciar. Pegou o gancho de algo que ela já acreditava, porque a mulher já acreditava que colágeno era a solução. O que ele fez? Ele não lutou contra isso. Ele simplesmente falou assim, cara, tá bom, você tá certa. Colágeno é o caminho. Mas só que não é qualquer colágeno. É apenas o colágeno tipo 3 e tipo 1. E o único produto que eu entreguei é isso aqui, ó. Pronto, mecanismo único estabelecido, raiz do problema identificada, mecanismo de solução batendo de frente, de cara, mecanismo único, Renova 31. Beleza? Agora, caso você decida, você tem outro caminho também. Você pode decidir na contramão. E não tem nada de errado com isso, tá? Se você escolher um mecanismo, for fácil de escolher algo que ela já acredita, cara, é mais fácil percorrer o caminho. Mas nada impede que seja algo que vai na contramão, não. Não tem nada de errado. Se você tem um mecanismo novo, ou muito disruptivo, que ninguém nunca ouviu falar ainda, ou que não acredita como sendo a solução, você tem que só se atentar para dois pontos muito importantes, que é, você precisa trazer um tom de revelação, de surpresa, ou seja, de mistério mesmo ao mostrar esse mecanismo único, ao revelar esse mecanismo único, e, nesse caso, você precisa usar muito mais provas do que você usaria para uma solução que a pessoa já acredita ser o caminho para ela. E não só, além de usar provas para poder corroborar a sua solução, o seu mecanismo único, você precisa de usar provas para contra-argumentar contra as soluções, os mecanismos existentes no mercado, mostrando as falhas, os efeitos colaterais, os prejuízos, os males que ele causa. Você precisa buscar estudos científicos, provas sociais, depoimentos que corroborem o contrário, para que você ganhe força com as provas que corroboram o seu produto de forma positiva. Então, são só 2 detalhes importantes. Aqui eu tenho um exemplo de um produto
do nicho de beleza e saúde da mulher também, que a gente lançou por 1 ano e meio, onde a gente fez 8 lançamentos dele e faturou 5 milhões com esse produto, né? Foi um produto que a gente teve muito sucesso, fizemos vários lançamentos de múltiplos 6 dígitos e vários lançamentos de 7 dígitos. E qual que era a questão aqui? O nicho era de beleza e saúde da mulher e o subnicho era de exercícios faciais. A prática de mercado, o que a mulher acredita que é a solução para ruga e para flacidez também, né? Não só aqui o colágeno, aqui as outras opções que a gente decidiu atacar, eram procedimentos estéticos como botox, harmonizações faciais, preenchimentos e cirurgias. Então a gente tinha uma promessa que era: conquiste um rosto firme de forma natural, sem preenchimentos, cirurgias ou injeções. Contramão, caminho contrário. E qual que era o mecanismo único desse produto, que a gente conseguiu provar muito bem, porque a gente conseguia ter, cara, conversão de público frio de 70% dentro dos lançamentos. De 70% de primeira, do público frio que participava, convertia de primeira nos lançamentos, né? Então a gente batia muito no inimigo em comum. Cara, a indústria dos procedimentos estéticos invasivos e agressivos. Então a gente batia muito no botox, nas injeções, nas harmonizações faciais, nas cirurgias, e a gente mostrava muita prova de gente que deu ruim, cara, de pessoas que quase morreram. Mostrava fotos, cara, de necrose na cara, assim, pegava pesado com as provas contra essa indústria, mostrando o quanto que aquilo era um risco para a saúde. E aqui a gente trabalhava o quê? Medo como emoção central. E aí depois a gente vinha e mostrava a solução, que começava já na diferenciação pelo método. Que a gente falava que não adiantava só trabalhar na superficialidade, porque o botox, a harmonização facial, o preenchimento, eles não trabalhavam onde? Na causa, na raiz do problema. Por isso que, de tempos em tempos, ele passava o efeito e a mulher precisava lá e aplicar de novo e de novo e de novo, se submetendo a riscos de saúde e gastando rios de dinheiro. E aí a gente trazia que a solução era um método que tratava corpo, mente e espírito. Porque somente quando ela conseguia alinhar esses 3 pilares desse método, ela conseguia atacar a causa do problema. Porque muitas vezes a origem de uma ruga, de uma flacidez, podia estar num órgão interno, podia estar na forma com que ela mastiga. Então, olha a plausibilidade que a gente trazia para a raiz desse problema. E aí a gente conseguia trazer muita coerência e clareza. E as pessoas falavam assim: meu Deus, eu nunca escutei isso sendo falado dessa forma. E aí, na hora que a gente entrava nos entregáveis no produto, tinham 2 entregáveis que, durante o exercício da lupa da jornada, eles ficaram muito evidentes e eles gritaram do porquê que o conjunto do método corpo, mente e espírito, dos 3 pilares, com esse mecanismo único, entregava a solução para ela. E esses 2 entregáveis eram um mapeamento facial individualizado que a gente fazia da aluna. O produto era um produto digital, era uma mentoria. Era uma mentoria. Tinha um curso gravado e tinha um acompanhamento. E 2 entregáveis desse produto era esse mapeamento facial individualizado e avaliações individuais. Então, com o mapeamento, a Expert fazia a avaliação individual daquela pessoa, daquele rosto, identificava as causas das rugas e da flacidez, e com isso ela determinava quais eram os exercícios que ela ia fazer. E com isso em mãos, criava um planejamento, tinha um planner, e mandava ela assistir às aulas e os conteúdos lá na plataforma no curso, específicos para aquele problema. Aí lá tinha a densidade certa, a velocidade, a quantidade de vezes, a força. Então, a soma desses 2 mecanismos com a explicação dos pilares formaram um mecanismo único desse produto. E a gente arrebentou muito rápido, vendemos muito. Foi muito bom também, um grande case de sucesso que a gente tem aqui, da mentoria Fit Face 10. Beleza? Então, dica de ouro. Se conseguir usar aquilo que ela já acredita, cara, show, vai ser mais fácil. Mas se não, também tá tudo certo. Você consegue, dentro do que você já tem, encontrar a argumentação necessária para bater no inimigo. E por que que as alternativas que ela já tentou nunca resolveram o problema e nem vão resolver, e puxar para o seu lado, mostrando o seu mecanismo único e as provas que você tem. Beleza? E uma coisa é certa, o mecanismo, ele é o centro do seu produto. Ele é o fator de sucesso na conquista da sua promessa. Se ele estiver errado, não importa o que você vai fazer depois. A chance de dar ruim é muito alta. Mas, gente, se ele estiver certo, você pode até escrever o copy errado,
que ainda assim a chance de dar certo é muito alta. Se for bom, se conseguir convencer a sua persona de que ele é a chave para conquistar a promessa, as suas chances de explodir em vendas aumentam exponencialmente daqui para frente. Agora, se for ruim, você se ferrou. Então, nesses casos, o que eu recomendo? Se der ruim, volta para a prancheta, reveja todos os elementos, porque eu tenho certeza que o ponto cego está lá e tente encontrar um novo mecanismo novamente. Beleza? Então, bora ver como que isso fica lá no nosso mapa dos 10 elementos?